Você já se perguntou como um homem, vindo de uma região desértica, sem exército, sem riquezas, sem grandes aliados políticos, conseguiu transformar completamente o rumo da história de uma civilização inteira e ainda influenciar bilhões de pessoas até os dias de hoje? Esse homem é Maomé, um nome que atravessou séculos, que inspira reverência, reflexão e muitas vezes incompreensão. Mas e se eu te dissesse que os ensinamentos deixados por ele têm mais relevância hoje do que nunca? Sim, no meio do caos moderno, da pressa, da desconexão espiritual e da falta de propósito, as lições de Maomé surgem como verdadeiros guias atemporais para uma vida mais equilibrada, justa e significativa. Neste vídeo, você não vai ouvir apenas uma biografia seca. Aqui nós vamos mergulhar nas escolhas, nas palavras e nos valores de um homem que não foi apenas um profeta. Foi um reformador, um líder, um estrategista e, acima de tudo, um ser humano profundamente consciente da sua missão. Maomé nasceu em Meca, em uma sociedade tribal dominada por desigualdade, idolatria e conflitos sangrentos. Desde cedo enfrentou a orfandade, o abandono e a injustiça. Mas ao invés de ser consumido pela revolta, ele escolheu o caminho do autoconhecimento, da ética e da compaixão. Ele desafiou estruturas corruptas, enfrentou perseguições brutais e nunca desistiu de espalhar sua mensagem: fé, equilíbrio, justiça e humildade. E veja bem, essas não são ideias religiosas isoladas, são princípios universais. Maomé ensinava que o melhor entre os homens é aquele que é mais útil aos outros, que a riqueza verdadeira não está no acúmulo, mas na generosidade, que o autocontrole vale mais que a força bruta, que a palavra dita com sabedoria pode ser mais poderosa que qualquer espada. Agora pare por um momento e pense. Quantas vezes nos dias de hoje nos perdemos em vaidade, ego, pressa, ganância e conflitos sem sentido? Quantas vezes esquecemos do essencial? E é justamente por isso que precisamos resgatar esses ensinamentos, não como dogmas, mas como bússolas para o nosso comportamento no mundo atual. Imagine como sua vida mudaria se você colocasse em prática o autocontrole que Maomé demonstrava diante das provocações. Se você tratasse os outros com o mesmo respeito e empatia que ele oferecia até aos seus inimigos. Se você passasse a buscar verdade e propósito antes de status e aprovação. Esses não são conselhos religiosos, são lições de liderança, ética e consciência humana. E no próximo capítulo, vamos entender como aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje, no trabalho, nas relações, nas decisões difíceis, e como esse conhecimento pode se tornar a chave para uma vida mais coerente e poderosa. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo precisa mudar, porque no fundo, sabe que a vida não pode ser apenas correr atrás de metas vazias, likes nas redes sociais e obrigações sem sentido. E talvez, ao ouvir sobre a trajetória e os ensinamentos de Maomé, você tenha sentido o mesmo que tantos sentiram ao seu lado, séculos atrás: clareza, propósito, direção. O que Maomé deixou para a humanidade não foi apenas um legado religioso, foi um mapa de conduta, um código de valores, um lembrete de que é possível viver com verdade mesmo em tempos de caos. Em um mundo que idolatra aparências, ele exaltava o caráter. Num tempo de guerras por poder, ele escolhia o diálogo. Onde havia ego, ele plantava humildade. E onde todos buscavam o mundo, ele ensinava a buscar a si mesmo. Agora a escolha está nas suas mãos. Você pode simplesmente fechar esse vídeo e seguir com sua rotina.
ou pode olhar para si mesmo com honestidade e começar, ainda hoje, a aplicar esses princípios. Acordar amanhã com mais gratidão, falar menos e ouvir mais, ajudar sem esperar retorno, agir com ética, mesmo quando ninguém está olhando. Parece simples, mas são essas pequenas ações que criam uma revolução silenciosa, uma transformação que começa em você, mas que muda tudo ao seu redor. E se esse conteúdo te tocou, te fez pensar ou te despertou algo que você ainda não sabia explicar, então compartilhe, não guarde isso só para você. Curta esse vídeo porque isso mostra que esse tipo de mensagem precisa continuar sendo falada. Comente aqui embaixo qual ensinamento de Maomé mais te impactou. E principalmente, se inscreva no canal. Esse é só o começo. Aqui a gente não fala apenas de história, a gente fala de como transformar essa história em prática de vida. Porque o que transforma o mundo não é conhecimento guardado, é conhecimento aplicado. A sabedoria está disponível. A decisão de viver por ela é sua.